Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 32, Recapitulação. De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou o chefe pessoalmente, que se havia ausentado, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velho auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. O menino, perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croup, exigia socorro imediato. De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Indicado pelo ferroviário, que exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava, gaguejava alguns monossílabos, desapontado, espantado. A sua decepção se revelava na extrema palidez de seu rosto. E refletia acabrunhado. Então, era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia se reaproximar dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que furtou sua noiva e não podia se lembrar de Zulmira, sem se observar tocado de insólida aversão. Muitas vezes, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar a sua existência. Por que precisava revê-la? Por que salvar seu filho se experimentava ímpetos de incendiar a sua casa? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tomavam a sua tela mental. Parecia ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo ao seu coração: as mãos que ajudam, que curam, não pode ferir. Um enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Anotando a sua excitação e se propondo colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário. Me conforta reconhecer que receberemos a ajuda de um amigo. E, indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o croup foi positivado. O enfermeiro, impassível, obedeceu maquinalmente. Varou o quarto, perturbado, lívido, pálido. Quando viu a mulher que amou apaixonadamente trazendo o pequenino no colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de se controlar, sentiu que estranha aflição oprimia o seu peito. A volúpia da vingança o enseguecia. Zulmira pagaria caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la, de longa data. Ele próprio se surpreendia, sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de se achar ali
o fruto de uma ligação que era insuportável para ele, não procurou analisar. A ideia de que a Mário e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou o seu duro propósito de desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia, naquela hora, da sua situação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa traspassou seu cérebro como um estilete de treva. Mas a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava à sua cabeça. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam aos seus ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. Os retalhos da conversa edificante pareciam rédeas intangíveis a acalmar a expansão de seus desejos malignos. Os conflitos sentimentais se desenrolavam na sua consciência em breve minuto. Quase cambaleante se aproximou da ex-noiva torturada, que o reconheceu de imediato, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação, cerimonioso, se dispondo ao serviço. A pobre senhora implorou agoniada: Mário, se compadeça de nós, nos ajude. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será possível que agora eu deva vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam os soluços que emudeceram a sua garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia o seu espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonou? Zulmira riu dele anos antes. Não cabia a ele rir-se agora? De semblante rude, recomendou que a criança fosse restituída ao leito e logo após tateou a sua sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava se refazer. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que atravessavam o seu cérebro esfogueado. A administração do medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extensão do enfermo Júlio. Se encontrava à beira da sepultura, apenas o impeliria a precipitar-se nela, sem mais demora. Mas o semblante de Antonina dominava a sua memória, exaltando o perdão, e considerou consigo mesmo: se viesse àquela casa, na véspera, teria exterminado o Petis sem piedade. Recorreria à eutanásia para se justificar intimamente. Porém, naquela hora, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, apertavam a sua consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante e, embora assinalasse graves complicações que, certo, deveriam induzi-lo a se comunicar com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifterico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio,
pousando a mão sobre o menino, o mantinha isolado de semelhantes forças. Diante do assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Mas as nossas defesas estão funcionando. Odila, que havia chamado Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente e se dirigiu inquieta ao nosso orientador. Abnegado amigo, acredita que Júlio possa se recuperar? Clarencio, que estabeleceu extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência de visitantes, meneou a cabeça e falou paternal: Odila, é tempo de saber a verdade. O menino deixará o corpo, talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. O futuro dele exige a frustração do presente. Mas se fortaleça. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. Então, todos estão tentando ajudar. Clarencio protegendo o menino das energias deletérias, sabemos que emitimos aquilo que pensamos, materializamos o que pensamos, e os pensamentos e sentimentos do enfermeiro eram de ódio e ressentimento. Portanto, esses sentimentos eram plasmados e saíam de suas mãos em forma de energias negativas. Como André disse, visco enegrecido. E esse visco só não atingia o bebê porque o Clarencio estava fazendo um escudo de proteção. E talvez, né, continuando, e talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova pergunta, o devotado condutor pediu calmo. Não pergunte agora. Saberá mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro fitava o pequenino como se estivesse a hipnotizá-lo para a morte, observando as suas contrações faciais. Os pais também olhavam a criança em tremenda expectativa. Ainda distante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Seu coração se descontrolou. Examinando seu pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro aflito e solicitou em voz menos dura: convém a presença imediata do nosso médico. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora, em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. Uma hora escoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e logo após convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável. Infelizmente, é o fim. Se o Senhor tem fé, confiemos o caso a Deus. Agora, somente a concessão divina. Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fez muito pálido
e deu instruções, recomendando, ao se despedir, que ele permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zumira a levou ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada agora, lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro se encaminhou para a janela próxima, como quem procura consolo, no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava sua atitude sofredora e humilde, reconhecendo o tocado no íntimo da alma. Por que lutou contra semelhante inimigo? Pensava ensimesmado. Amaro parecia uma estátua de martírio silencioso. Estava ali, cabisbaixo e vencido, no lar modesto, em que era um homem de bem, devotado à retidão. De certo, já havia amargado muito. O rosto, sulcado de rugas precoces que detinham o pranto, falava da cruz de experiências difíceis que pesava nos seus ombros. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como ele, Mário Silva, pôde ali ser tão cruel? Relembrou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho se fundamentava nas melhores razões. Mas valia-se conciliar depressa com o adversário que enterrar um espinho do remorso no próprio peito. E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, retalhava o seu coração. Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando a sua ajuda. Entretanto, o acolheram fraternalmente, de braços abertos. Se o havia ferido no outro tempo, não se achavam agora sob o lugar de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho agora moribundo, mas acaso não teria ajudado a abreviar sua morte? Experimentava o desejo de se aproximar do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Durante quase 2 horas, os dois permaneceram ali, calados e impassíveis. A aurora começava a se refletir no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, se aproximando do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou a cabeça do agonizante. Em seguida, se sentou no leito e acomodou o menino no colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o abraçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em voz alta. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade os reclama de volta. O pranto embargava sua voz, mas o pai sofredor, demonstrando sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação,
fé, esperança. Auxilia-nos a entender os teus desígnios, os teus propósitos, e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Jatos de safirina claridade escapavam do seu peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio se afastou do corpo de carne, se abrigando nos braços de Odila, como um órfão que busca tépido ninho de carícias. Então, novamente, André nos mostra a força da oração. Todos nós temos dificuldade em lidar com a morte, mas o amor dele foi tão forte que ele conseguiu envolver o filho nessas energias, e com essas energias o Júlio pôde se libertar daquele corpo, sair envolto dessas energias e se colocar no colo de Odila. Continuando, tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendeu as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constranger sua alma. Convulsivo choro agitou seu peito, enquanto sua voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava na sua consciência: assassino! Assassino! Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, se achando atormentado no meio da sombra fria, soluçando. Então, ele intimamente se chamando de assassino, porque ele poderia ter tido uma atitude mais caridosa, mais humana. O menino ia morrer, tudo bem, mas ele teria tido uma outra atitude, ele não estaria agora com esse remorso, com essa dor, né? Mas mesmo tendo participado do Evangelho de Antonina, né, ele não conseguiu evitar o ódio e o ressentimento que tinha de Amaro, de Zulmira e de Júlio, que ele não tinha consciência, mas ele também tinha ressentimento e ódio pelo Júlio. Tá? E assim, André termina o capítulo e nós já ansiosos esperando pelo próximo, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.